Ah, garoto. Opa, tudo bem? Beleza, beleza. Prazer falar contigo, cara. Obrigado aí pelo Outra- convite. Não, que é isso, prazer é todo meu. Tudo bom? Beleza, certinho. Estamos aqui na 67º dia de quarentena, né? E ontem eu acabei de ler a última edição do livro Crash, que eu já Que havia legal. lido, né? Eu já havia lido. Quem me apresentou o seu livro foi o Ilan Bessen, nosso sócio fundador lá da Bear Advisors. Aham. E E tá lá na nossa. A gente tem uma biblioteca lá na empresa. E tá lá, cara, aquele livro vermelho ainda é uma edição anterior. E você lançou agora, no finzinho do ano passado, a segunda edição com histórias novas, né? Tem até uma a mão aqui, né? Tá, que é a azulzinha. Essa Que aí aqui, ó, essa é super recente. Final. a, E aí, a minha isso aí. versão e-book. Versão e-book. É, O, ah, fala, fala. não, não. Era só curiosidade mesmo ali, tal. Esse é aquele reader da Amazon, né? Não, na verdade, esse é das crianças, cara, que eu roubei deles. E Bonitinho. aí o meu Kindle quebrou, e aí eu roubei esse deles para ficar lendo, e aí eu alternava entre o celular e esse aqui. Mas Ah, o tá. livro, Achei que era aquele reader, aquele iPad da Amazon, sabe? Não o Kindle, né? Lógico. Mas acho que já saiu de linha, né? já, tá na hora do próximo já. Cara, super obrigado pelo convite. Eu estava falando que o Ilan Bessen, nosso sócio, me apresentou o seu livro. Ele é um grande entusiasta, a gente deve a ele um pouco essa live aqui de estar acontecendo. Como é que ela surgiu, Alexandre? Ela surgiu com um post que eu fiz da história do Isaac Newton no Twitter. Aham. Uma história muito engraçada, cara, e eu vou querer que você conte ela um pouquinho depois. Mas antes disso, eu vou te apresentar e eu vou te apresentar para a galera que está chegando. Se eu falar qualquer coisa errada, você me corrige na sequência, tá? Tranquilo, de boa. Beleza. Para quem não me conhece, eu sou o Beto Saad, eu sou sócio da BR Advisors, e a gente está recebendo aqui uma pessoa que a gente já era fã, até também pela questão dele ser o redator-chefe da revista, que é a revista super interessante, tá? O Alexandre Versinassi, falei seu nome correto? Versignas? Certinho. Beleza, Versignasse. tá. Além de publicar análises econômicas no blog da Super Interessante, ele é editor-chefe da Super Interessante, que foi a revista que, de certa forma, deu origem ao livro chamado Crash, uma breve história da economia. O livro foi finalista do prêmio Jabuti em 2012 e ganhou, para nossa alegria, uma nova edição no final do ano passado, pela editora HarperCollins. E ele está à venda nas principais livrarias, tanto na forma física, né, como na forma de e-book, tá? Para quem não conhece o livro, ele, na verdade, ele é um passeio por 12 mil anos de civilização, e ele faz aí alguns paralelos econômicos entre o passado e o presente, e tenta explicar aos olhos, à luz de hoje, né, de forma bem leve, como funcionaram temas como moedas, inflação, câmbio e as bolhas, que são as histórias assim bem engraçadas e interessantes. Assim. A conclusão que eu tiro do livro, assim, a sensação que eu saio de uma nova leitura é que os desafios e os problemas dos séculos passados são os mesmos de hoje, basicamente, né? Só mudam-se alguns nomes, né? A gente sempre fala lá na BR Advisors que as economias e os mercados mudam, mas as pessoas são as mesmas. Então, os problemas, basicamente... tem até um capítulo no livro que chama... Alguma coisa que você fala de Darwin, assim, o capítulo começa com o nome Darwin. Sim, sim. Você fala que não fomos feitos para investir. Então, vou começar com uma pergunta. A gente tem uma hora, porque é a regra da live do Instagram. É, Vou começar só com essa crise, que a gente tem que falar dela. E a minha pergunta é: já aconteceu alguma coisa igual? O mundo já parou por vontade própria? Assim, em algum momento a gente simplesmente secou
A gente parou, a gente congelou a economia, porque a gente já passou por guerra, por outras pandemias, é, por desastres naturais, etc, etc. Alguma vez o mundo já parou de que você tem conhecimento? O mundo, se você for pegar, ah, se você for pegar a peste negra, ela foi bastante pior do que o que a gente vê agora, né, tal, porque aí o índice de morte ali e tal foi de 30% das pessoas ao longo de 3 anos, né? Então é isso, de cada 3 pessoas, uma morreu, independentemente de idade, de tudo, né? A diferença, o PIB mundial na época era meio que, cara, sem querer chutar muito longe, era meio que o PIB de Bauru, sabe? A economia era muito menor, né? Tal, era quase tudo de subsídio. Mesmo assim, uma coisa que eu acho muito errada nas análises econômicas e nas análises de tudo, na verdade, lógicas, tudo, é pegar e achar que o mundo foi inventado no século XIX, ou que tudo que existe hoje é uma herança do tempo vitoriano, e que antes não, que antes era praticamente caça e coleta. Pelo amor de Deus, eu falando 12 mil anos de civilização. A partir do momento que a gente começou a se organizar em cidades, as coisas ficaram muito parecidas com o que é hoje. Claro que em dimensões menores, até esse caso da peste negra, por exemplo, é uma dimensão muito menor. Porém, a próxima capa da Super Interessante mesmo, eu estou traçando um paralelo, entre essa crise de agora e um dos paralelos que tem ali é com uma que tem com um caso que eu falo no Crash, que é uma crise econômica que teve na Grécia Antiga, não na Grécia inteira, é uma coisa que teve em Atenas, só na cidade-estado de Atenas, porque as coisas eram, né, bem insulares ali, eram mais isoladas. Então, a cidade de Atenas teve um problema econômico ali. Uma Uhum. parte grande da população que vivia de fazer pão, de vender grãos, se empobreceu muito. Por quê? Porque aí a outra parte da população que vivia de fazer azeite e vinho começou a fazer comércio internacional, começou a fazer comércio com regiões onde hoje é a Rússia, e nessas regiões o trigo era muito mais, tinha muito mais trigo e muito mais barato. Começaram a comprar trigo de fora, em vez de comprar dos patrícios ali. Uma parte grande da população se viu completamente endividada, empobrecida. Isso é um pouco parecido com hoje, porque ali a gente também tem uma parcela da população que se viu que o mundo dela acabou. O pessoal que trabalha com turismo, o sujeito que é o dono do restaurante por quilo, né? Vários, né? O sujeito que trabalha numa companhia aérea, o sujeito que é dono de uma companhia aérea. Vários segmentos ali e tal foram implodidos, né, tal, por conta da pandemia. Isso não é realidade para todos, né, para tudo. Um ou outro segmento cresceu, a Amazon Uhum. cresceu, né? Mas a gente tem isso. E aí usa esse paralelo da Grécia Antiga, por quê? Não só porque ele aconteceu, porque a solução dele foi muito bem documentada. A solução para esse problema ali tal, que vamos dizer, de estar 30% da população ali falida, endividada, por uma mudança nos fundamentos, né, do lugar. O que aconteceu? O governo ateniense, na forma do Solon, né, tal, que era que foi apontado ali tal para resolver aquela situação, ele tomou uma decisão. Ele fez o seguinte: as moedas na época, né, tal, na época você já tinha dinheiro, só que o dinheiro só tinha valor se ele fosse feito de metal precioso, né? Isso Uhum. valeu outro dia, até outro dia só tinha dólar de prata, né? E era isso. Então você tinha uns dracmas de prata, né? O Solon tomou a decisão ali tal de fabricar dracmas com uma quantidade muito menor de prata, simplesmente para poder fabricar uma quantidade maior de dracmas e emprestar e dar a fundo perdido
para quem tivesse, para o pessoal que cuidado. Uma coisa bastante parecida com o que você tem de auxílio emergencial, bastante parecido. Por que é parecido? Esse dinheiro do auxílio emergencial, o governo não tá, o governo, os governos do mundo inteiro, eles não tiram isso de um lugar, eles não tiram isso do orçamento da educação. Fabrica-se esse dinheiro, um método complexo, mas fabrica-se esse dinheiro, imprime-se esse dinheiro e dá. O Solon em Atenas, numa época que era impossível imprimir dinheiro, né, tal, porque o dinheiro era de prata, ele fez uma coisa muito parecida com imprimir. E esse tipo de medida, ele foi relativamente comum ao longo da antiguidade, né? Nesse caso do Solon, ele é mais legal porque ele conseguiu, depois de resolver essa crise usando o dinheiro falso, que era dinheiro do Estado, só que feito com muito menos prata e com muito mais metais baratos, ele conseguiu estabilizar a situação, e tanto que ele é famoso hoje não por ter feito um dos primeiros belos planos econômicos da história, ele é famoso hoje por ter criado a democracia. Nesse mesmo reinado ali e tal, né? Então, tipo, surgiu a democracia grega que acabou que inspira o mundo moderno de hoje, né? Tal, que a gente vê todo dia, né? Então não é novo, então não é novo, porque na crise de 2008 se falou muito que o Banco Central, principalmente o americano, fez algo inédito na economia. Pode ter sido de fato inédito em relação, obviamente, aos números e tudo mais, mas esse quantitative easing que chama, né? Quantitative easing. Não foi inédito não, de jeito nenhum. Agora, pelo menos, o pessoal está lembrando melhor. Porque agora, como tem pandemia, aí o pessoal lembra da guerra. Os Estados Unidos tem um quantitative easing ali e tal, ele já tinha feito no New Deal, né, para escapar da Grande Depressão, mas o pesadão mesmo foi na Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi toda paga com dinheiro impresso, né, tal, com empréstimos diretos do Fed para o governo. Era tipo mais quantitative easing do que hoje, inclusive. E tem uma coisa interessante ali, né? Quando você imprime dinheiro, hoje, na economia moderna ali, tá, quando você imprime dinheiro, não fica por isso mesmo. Igual no Brasil, meio que ficava. No Brasil, né, que criou a hiperinflação, né? O que acontece? Quando você imprime dinheiro, depois com esse complexo ali, esse dinheiro vira dívida interna, né, automaticamente. Então, no caso, em 1929, a dívida interna dos Estados Unidos, em 29, né, antes da crise, antes de começar a Grande Depressão, era de 16% do PIB. 16%. Depois veio a Grande Depressão, praticamente emendou com a Segunda Guerra, quando deu 1946. Pouco tempo depois, né, que é como se... Está falando 16 anos só. Quando deu 1946, estava em 119% do PIB. Subiu de 16%. A dívida deles, né, subiu de 16% do PIB para 119%, porque era tudo dívida que eles tinham com o Banco Central. E uma dívida que nunca foi paga, né? Uma dívida que, na verdade, ela diminuiu porque o PIB cresceu na sequência, né? Exato. Não é um negócio, tipo, algumas partes ali, alguns trechos da dívida estão pagos, eles foram pagos, né, tal, mas muita coisa não é paga. Vai rolando um perdão aqui, um perdão ali. Boa parte não sai no noticiário, igual não saía no noticiário direito. E esse 119% do PIB, ele voltou para 20%, não porque a dívida em si foi paga, mas porque o PIB cresceu tanto que a gente expressa assim, né? Mas de fato ela nunca foi paga. E essa é a pergunta que estão fazendo agora. Como é que a gente vai pagar essa dívida? Eu sempre respondo, cara, não vai. A gente não vai pagar essa dívida. O que a gente tem que fazer é crescer de forma que a dívida, como um percentual do PIB, ela diminua. E foi assim que sempre foi, porque você só paga se, eventualmente, você der calote ou alguma das mágicas que foram feitas, que você coloca em praticamente vários capítulos do seu livro, que isso é muito legal. Então, mas assim, Alexandre, explica para o pessoal...
você falou um pouquinho dessa moeda, assim, dessa moeda que os governos, eles para multiplicarem a moeda era de algum metal precioso, né, eventualmente ouro e tal, mas para multiplicar a moeda eles tiravam um pouquinho desse ouro, colocavam algum metal menos nobre na moeda e ela acabava valendo o mesmo. Então era isso de certa forma que os governos faziam na Grécia Antiga, como você falou. Mas como é que surgiu a moeda? O que é moeda e como é que surgiu esse instrumento que a gente chama de moeda hoje? Tem uma história interessante. Todo mundo, a maioria, acaba aprendendo, né, tal, que antes da moeda havia o escambo. O escambo, porém, é muito difícil. Você quer trocar o seu tênis, você tem que achar alguém que queira um tênis. Bom, o escambo é tão difícil que ele nunca existiu, né, nessa forma que a gente tem. Nunca houve alguém que pegou e falou: oh, meu Deus, eu preciso de uma lança, agora eu vou ter que trocar por um tênis. Não, o que aconteceu? Na vida civilizada, no pós-caça e coleta, quando você começa a ter comércio, o que acontece? Você tem algumas commodities ali e tal que todo mundo de alta demanda, recursos relativamente raros e de alta demanda. Então, por isso que você tem muito a história ali e tal, tipo, dos legionários romanos serem, durante uma época, terem sido pagos com sal, e daí vem a palavra salário, né? História super manjada. E aí, por que sal? Porque na época não tinha geladeira. Então o cara ganhava um saco de sal grosso, né, que ele ia comer aquele negócio e ele ia usar, ele ia dar para a esposa dele ali e tal, e falar, segura aí. Não, como todo mundo precisava, como toda a sociedade precisava de sal, então quem tivesse um pouco de sal conseguiria trocar esse sal por qualquer outra coisa. Conseguiria trocar por uma bota, por uma espada, por comida de verdade. Então, e o que acontece? Ao longo da história antiga, você foi tendo várias coisas ali, tá, que fizeram o papel de moeda. A Virgínia, nem história tão antiga, não. O Milton Friedman, né, tal, ele conta que no estado americano da Virgínia, né, que é o centro do tabagismo mundial, a moeda no século XVIII, XIX era rolo de tabaco. Você comprava a casa com rolo de tabaco, você fazia as importações eram com rolo de tabaco, a poupança era feita com rolo de tabaco, o sujeito tinha uma porrada de rolo de tabaco ali e tal, num casebre. Aquilo era a poupança do cara, né? Uhum. E é isso, que moeda sempre foi alguma coisa relativamente rara, né, até que todo mundo desce. E aí, assim, qual foi a coisa que mais deu certo e que mais foi universal, que por coincidência todas as culturas adotaram? Metal precioso, né? Então, tipo, o primeiro metal ali, né, tal, tipo, o primeiro metal a ser usado para arma, para tudo, era cobre, que ainda não existia, você ainda não tinha, né, tal, tipo, você não tinha uma indústria ali de outros metais. E aí, o que você tinha ali? Então, primeiro era cobre, e aí depois cobre na forma de bronze, né, tal, que é um cobre misturado ali, né, tal, com Uhum. zinco, se não me engano. E aí, o que você tinha? Esses lingotes de metal que serviam para fazer arma, eles viraram a grande moeda antes de existir alguma coisa que você pudesse chamar de moeda, elas viraram a moeda universal. Uhum. O lingote de metal. Isso é documentado historicamente. Tal. Aí o que acontece? Automaticamente, ao mesmo tempo que metal foi virando a coisa que você usa como meio universal de troca, naturalmente, em todas as culturas do planeta, em todas as culturas desenvolvidas, mais ou menos desenvolvidas do planeta, seja Azteca, seja Extremo Oriente, seja Europa, seja África, todos os lugares, os metais mais raros acabaram virando a coisa. Então, principalmente prata e ouro, né? Por que o ouro virou? Porque ele é especialmente útil? Porque uma arma de ouro é melhor do que outra? Não, simplesmente porque ele é raro e bonito. Do mesmo jeito que se você vai num morro do Rio, se você sobe um morro no Rio de Janeiro, vai estar lá um traficante com fuzil
dependendo ali, se o cara tiver grana, ele vai ter um correntão de ouro. Por que ele tem um correntão de ouro? Porque ele não pode comprar uma Porsche e andar na barra, senão ele vai preso. Então o cara não sai do morro. Ele Uhum. não sai do morro, mas ele tem muito dinheiro. Como que ele vai demonstrar o poder dele? Como ele vai demonstrar que ele tem mais status que todo mundo? Deixar isso mais claro. Com um correntão de ouro. O mundo era um grande morro do Rio de Janeiro há 4 mil anos, há 3 mil, 4 mil anos. Uhum. Igual você disse, as pessoas nunca mudam. Né? O mundo muda, as pessoas não mudam. Então, quer dizer, sempre houve, né? Você carregar ouro com você, você dá ouro de presente, então, para mostrar que você é uma pessoa muito poderosa, né? Porque o ouro é muito É. bonito, muito difícil de obter. Existem metais mais difíceis de obter, né? Mas eles não são tão bonitos. Então, o ouro acabou virando. E o que aconteceu? Tanto o ouro como a prima pobre dele, a prata, passaram a circular, né? Tal, tipo, o comércio foi aumentando, passaram a circular dessa forma. E o que a gente tem? Por volta de 600 a.C., por volta de 600 a.C., o centro do mundo, que era a região onde hoje fica a Turquia e a Grécia, que já era uma cultura helênica, né, tal, mas o centro do mundo da época, que é onde fica a Turquia e a Grécia hoje, sofisticaram esse sistema. Então, as Uhum. cidades-estado começaram a, elas mesmas, o, o Estado em si, né, A começou a cunhar. cunhar dinheiro para poder cunhar uma. E não era nem moeda, era uma pepita. O primeiro documentado que a gente tem disso. O primeiro documentado que a gente tem disso é de um reino que chama Lídia, né, tal, na atual Turquia. E aí você vê, eles são. É uma pepitinha. Não é uma moeda, é uma pepita com carimbão ali, né, tal, que é com um carimbado. O que é aquilo? A pessoa que recebe aquilo ela não precisa nem pesar, ela já sabe ali tal que aquilo é um real deal, aquilo é um negócio. Pô, o rei aqui está me dizendo que isso aqui é o que vale. Só que ali era uma moeda, era uma liga de ouro e prata que dava lá perto, que chamava Electrum. E aí era isso, era uma pepitinha. Por isso que a moeda ela tem o formato que ela tem hoje, de moedinha, por causa da pepita mesmo, né? E Uhum. não é que alguém doa, né? Tal, é uma evolução natural do formato de pepita. E aí, muito rapidamente ali tal, o natural já não era mais usar lingote de metal, era usar o metal mesmo. Num segundo momento, o que você tem? Governos pegando e fazendo esse debasement ali, tal, que você fala que é a palavra técnica em inglês, mas fazendo essa desvalorização, desvalorizando a moeda para poder jogar mais, Poder né? estimular a economia, né? Em Para poder estimular a momentos. economia. Você teve muito disso. Tipo, a Roma antiga foi um grande laboratório ali, tá? Foi um grande laboratório disso, de desvalorização da moeda em si para estimular a economia. Tanto que Uhum. Roma conseguiu ter inflação com a economia metalizada, né? Não tinha nota de papel, já era tudo metal, e conseguiram ter inflação ali tal, de tão vagabunda que as moedas foram ficando. Com o tempo ali tal, tipo, as idas e vindas do mundo, né? O mundo ele não vai uma linha reta, ele vai que nem um coração mesmo, ele vai batendo, uma hora a coisa vai. Em vários vai e voltas, ali você tinha ali você tinha ali numa alta idade média, que aí você já não tinha mais, você já não tinha, já não existia mais confiança em moedas no esquema Roma Antiga ou Grécia Antiga, que eram pedacinhos de metal de valor duvidoso, de valor intrínseco duvidoso e com valor impresso. Não, eles tinham remetalizado de novo. Então, quer dizer, Entendi. o que valia era ouro mesmo ali e tal, tipo, o que valia era prata, prata mesmo, tal. Por causa disso, já tinha havido várias outras crises ali e tal, tipo, e com o tempo, depois de guerra, depois de tudo ali e tal, ficou, e sem ter ascendido nenhum grande império ali e tal, ficou metalizado de novo, ouro e prata ali e tal, que era dinheiro ou comida mesmo, né, tal. Uhum. Aí nessa
bem nessa época você começa a ter as primeiras notas, né? Tá? Porque uma nota nada mais é, né? Uma nota de dinheiro nada mais é do que um recibo dizendo essa nota aqui vale meio quilo de prata e você pode retirar esse meio quilo de prata lá na rua tal. Isso era uma libra. Uma nota de £1, né? Sterling pound significa meio quilo de prata do tipo sterling, que é uma prata com 95% de pureza. Então era Entendi. isso. Uma nota de £1 era que aquilo valia meio quilo de prata da tipo a ser resgatada lá na City of London, né? E por motivos óbvios, né, tal, carregar recibos desses aí, tal, tipo com você, era muito mais confortável do que Muito carregar melhor. meio de prata, né? Isso virou uma ideia, não foi inventado na Inglaterra, tipo, na Europa, se eu não me engano, foi a Suécia que fez a primeira. E no Oriente tem a história paralela toda, a China já tinha feito bem antes ali e tal, mas era um pedaço de papel ali, cheio dos timbres para evitar falsificação e que era, né, trocável lá. Aí o que acontece? Com o tempo, vamos usando só um exemplo da Inglaterra. Com o tempo, a nota de £1, né, o recibo de meio quilo de prata sterling, ele já não te dava mais direito a meio quilo, ele dava direito a 200 gramas. Aí depois dava direito a 50. Por quê? Porque que era o governo produzindo mais recibos de meio quilo, de £1, sem ter lastro, né, tal, sem ter lastro lá atrás. E foi E hoje em isso. dia, a nossa moeda tem algum lastro ou não? O que a gente chama de fiat money, né? O que você chama de dinheiro falso na economia, no livro, né? Que é perfeito. Assim, a expressão Eu é. gosto eu gosto o falso, né, tal, em termos, mas o que aconteceu ali? A coisa do dinheiro ser lastreado em alguma. A ideia do dinheiro ser lastreado em alguma coisa que tenha um valor por si só, né? Uhum, Ela é uma ideia tão profunda é uma ideia que é tão profunda e tão lógica que tem gente até hoje, tem adulto hoje que acha que dólar, pelo menos, é lastreado em ouro. Acha que não é, né, tal, e tipo, e o que aconteceu? Não teve uma revolução em um dia. Simplesmente foram desrespeitando, até que chegou um ponto, em 1971, quer dizer, o Brasil já era já tinha rolado lá a Copa do México, tudo, quer dizer, uma época que, para quem, sei lá, para quem é da minha idade, pelo menos ali parece muito recente, só aí que acabou o padrão ouro mesmo, que o Nixon chegou e uhum. falou, não, isso aí virou palhaçada mesmo, né? E aqui, deixa eu só colocar o carregador para a gente não ficar na mão. Então, tipo assim, Tá. aí, Não, igual você colocou, né? e tem gente que fala, e tem gente que advoga a favor da gente voltar ao padrão ouro, né? Existe ainda esse argumento, que pode ser até que ocorra, não dá para saber. Mas seria Não, assim, e muito tem imprevisível. gente. Não, tem gente O que boa que ia para falar mudar isso, também? né? Se eu não me engano, Se a gente o, voltasse ao o, padrão ouro, o- a gente ia fazer. Se a gente voltasse ao padrão ouro hoje, por alguma conferência mundial, da forma que foi o Bretton Woods lá pós-guerra, Uhum. isso não garante também que a gente vá ser equivalente ao número ao estoque de ouro. Isso não garante que o país vai emitir a moeda que é completamente lastreada. Ele vai emitir o quanto ele quiser, independente dele ter o Exato, padrão. igual já emitia antes. Né? Igual Exato. emitia até pelo padrão ouro. Não, O problema ali, o não, custo tipo, é um custo gigante, né? Eu acho que você coloca isso no livro. O custo de você ter aquele Fort Knox, né? De você extrair ouro em algum lugar, guardar, isso é um custo bizarro assim para um país, né? Não não, faz sentido. exato, não, eu até acredito ali tal essa, 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 essa- esse raciocínio que ele é uma ironia praticamente é do Milton Friedman, né, tal, que ele pega e coloca e fala, cara, como isso é burro, né? Você escava ouro lá na África, gasta um absurdo para escavar ele, coloca ele no navio
e para enterrar ele de novo nos Estados Unidos, né? Uhum. Para que isso dê valor para a moeda. É absurdo. Tem cara bom, tem até gente boa, né, que advoga pela volta do padrão ouro. Acho que o Nicolas Nassim Taleb fala isso. Se você voltar, se voltar ao padrão ouro, o que acontece? Num momento de crise igual a gente tem agora, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu no pós-crise 29. Por que existiu a Grande Depressão? Porque o governo americano da época se aferrou ao padrão ouro. Eles não quiseram fazer, vamos dizer, o quantitative easing da época. Eles se aferraram à manutenção do padrão ouro. O ministro, o secretário do Tesouro, né, equivalente a ministro da Fazenda dos Estados Unidos, da época, o Andrew Mellon, ele tinha uma semelhança que eu acho que é um pouco assustadora com o discurso do Paulo Guedes, que é uma coisa assim, tal, tipo, não lembro qual que o que eles estavam usando na reunião ministerial como sinônimo, tipo, ajudazinha, alguma facilitaçãozinha, alguma coisa assim, que era querendo dizer ali, tal, que era a empresa que quer se aproveitar da pandemia para arrumar dinheiro fácil, arrumar dinheiro de graça. Uhum. Tá? No pós-Grande Depressão, o Andrew Mellon ali, né, o Guedes deles, ele usou exatamente esse discurso, fechou totalmente as torneiras, chegou a falar, chegou a colocar ali que é para os piores falirem mesmo, que isso daí vai purgar o sistema, que depois disso os empreendedores de verdade virão, porque esses daí são só os aproveitadores. O resultado disso foi a Grande Depressão. Porque eles não injetaram dinheiro, não injetaram liquidez na economia, né? não botaram dinheiro, não salvaram o banco, não fizeram porra nenhuma. Você pegou e teve uma falência bancária em cascata. Tinha 25 mil bancos nos Estados Unidos, né? Metade faliu ali e tal. O responsável pela Grande Depressão foi essa sequência de falências, bancárias. Essas falências bancárias aconteceram porque o governo não ajudou, né? Depois que entrou o Roosevelt, as coisas começaram a girar. E o que a gente tem, né, na crise de hoje, que eu acho é isso. Você tem um pouco dentro do não digo no governo inteiro, mas digo no Guedes mesmo. Você tem um pouco disso. Você tem ali um cara que parece que ele quer manter a ortodoxia num momento ali tal, que é uma hora que é num momento que não é para ser num momento que você precisa, né, ligar as torneiras de dinheiro, que é o que a história mostra melhor para a gente. Eu acho que ainda se pensa em economia como contabilidade doméstica, sabe? Quando o marido ou a esposa perde o emprego, esse é o certo a se fazer, né? Você tem que cortar custos, você tem que parar de gastar energia, você tem que parar de comprar, você tem que cortar o máximo que você puder. Economia é diferente, né? Porque economia é a ciência, se chama do decimal science, né? Eu não sei nem traduzir isso. Mas existe essa discussão que de fato, ela é eterna. Alguns advogam a favor do que aconteceu em 29. Eu acho loucura isso, porque pessoas boas acabam... Assim, o grande conceito é você, acho que, manter a meritocracia da economia e a reciclagem natural que toda crise promove, né? Ela tem que ser esperada, uma crise. O modelo que a gente escolheu, o modelo capitalista, ele é um modelo que a gente escolheu, né? A sociedade escolheu esse modelo, e a sociedade agora tem que conviver com as crises naturais que são do modelo, e aí tem que arrumar algum jeito de... Talvez gastar dinheiro. O Brasil é diferente dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos têm moeda forte, o Brasil não. Então, isso eventualmente possa ser um modelo que nos distancie também dos países envolvidos. Existe um índice de desigualdade entre países, né? Não tem muito a ver, não tem tanto a ver com desigualdade social, não. É uma desigualdade entre países. Assim, países ficam mais ricos e outros, em relação a países que ficam mais pobres, né? Essa desigualdade tem vindo diminuindo bastante por causa do crescimento da Índia e da China, né?
Uhum. Mas é bem provável que nessa crise ela volte a aumentar, assim, os países ricos voltem a ser mais ricos ainda e tudo mais. É uma discussão, é um debate eterno mesmo, porque Pode falar, dizem pode que a falar. crise de 2008 tem um cara é um gestor que chama Christopher Cole. Ele simplesmente chama, ele fala o seguinte: o risco, você nunca diminui o risco, você só amortiza, né? Então o que ele fez, na verdade, ele acredita que o modelo de ficar salvando a economia, salvando, vai deixar o mundo igual ao Japão na década de 90 e assim por diante, né? Um país que cresce muito pouco, que não tem muitos ciclos econômicos, que tem taxa de juros muito baixa, inflação muito baixa e tudo mais. E ele acha que isso vai acontecer. Porque ele pega aquela crise, a crise de 29, ela foi muito aguda e ela durou ali uns 3, 4 anos até vir a Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra meio que salva a Ela economia. durou oficialmente até 34, né, tal, que é quando o PIB parou de cair. Ali tá É, com as primeiras medidas do Roosevelt, né, tal, de proibir a circulação de ouro, tal, medidas boas ali, tal, né, tipo, para dar uma fomentada, mas só foi enterrada mesmo com a Segunda Guerra, né? O Paul Krugman fala um negócio legal, ele fala, não, a Grande Depressão foi vencida por um grande conjunto de obras públicas chamado Segunda Guerra Mundial, né, e não chamado New Deal. E ele impressionante. tá certo, né? Você olha os números ali, é loucura. Enquanto a dívida americana foi subindo ali, né, tal, tipo, começou a guerra em 30 e, sei lá, 38% do PIB, começou os Estados Unidos entraram na guerra com 38% do PIB e saíram, né, tal, da guerra com 119. Agora a gente fala muito, né, tal, em dívida em relação à PIB, né, tal, porque a gente tem que, né, ela é a grande medida, né, tal, do que um país pode fazer ou não pode fazer. Igual você está falando agora, moeda forte versus moeda fraca, né? Então, poxa, um país de moeda forte hoje, eles estão todo mundo com dívida perto de 100% do PIB. A exceção da Alemanha, né, tal, que é tão disciplinada que está só com 60. Mas ali, você pega, né, Reino Unido, França estão perto de 100, Estados Unidos está a 106, está indo para 110, né? Um nível já até parecido com o maior da história, que é o tal do 119, né? O... Nos países desenvolvidos, mas assim, por que eles conseguem ter o 100%? O 100%? Não, primeiro, por que eles têm o 100% hoje? Por causa da crise de 2008. Estados Unidos tinha 50, tinha 60 até Uhum. 2008. Agora já está indo para o 100. O... Beleza. Você tem. Então, subiu ali por causa da crise de 2008, mas por que esses países podem ter dívidas de 100% do PIB? Porque tem moeda forte. País que tem moeda fraca é aquela história inteira. A gente vai tateando para ver, né, tal, tipo, até onde que a gente consegue chegar. O Uhum. Brasil tem uma ligeira vantagem aí, né? Dos BRICS, a maior relação de dívida PIB é a nossa. A gente fechou 2019 com 77%, né, do PIB. A África do Sul ali e tal tem 70, o México tem 45, a Rússia tem 17, A gente está indo né? para 90. A gente está indo para 90. Assim, esse é o número que se Não, fala, sem dúvida, sem dúvida. o Previsão do que é Goldman Sachs, impressionante. né, para o fim do ano, que é 91. Até na reportagem que eu fiz ali, então, eu usei 90 como número mágico, É isso, né? é Então, isso. tipo, é isso. De- E aí, sim, deixa- o que vai ser? Estamos tateando, né? Um país sem moeda forte, com 90% de dívida, é uma coisa inédita. Uhum. Beleza. Mas se você pegar e falar, não, não, então não vamos aumentar nada os gastos públicos, vamos ficar sentado aqui esperando para não aumentar a dívida pública, isso é o que foi feito em 29, né, tal, e meio que está provado É, que não dá certo. Né? Alexandre, eu quero falar de Bitcoin, tá? Porque Tá. essa última edição do livro, uma das novidades que o livro tem é que você fala de Bitcoin, tá? Você não fala, desculpa, criptomoedas. É a expressão certa. A minha pergunta é o seguinte: eu tenho conhecidos americanos que, assim, eles não são tão entusiastas
do Bitcoin. Talvez porque eles vivem numa cultura de moeda forte mesmo. A gente falou do ouro também como moeda, ouro e metais preciosos. O ouro, assim como esses metais preciosos que foram Uhum. usados como moeda, eles têm essa utilidade que você bem menciona, assim, de ser usado como joia, em alguns casos na indústria de chips e tal. Mas eu acho que esses elementos da natureza eles são muito especiais por conta não só da escassez, né, na natureza, mas da escassez naquela tabela periódica, assim, sabe? De É, todos, é. todos os elementos da tabela periódica, se você tirar assim os gases, os venenosos, os inflamáveis, né, os líquidos, etc., você vai surgir ali no meio para a esquerda assim da tabela periódica esses metais assim que aí é o ouro, é o cobre, é o alumínio. Aí Uhum. você já tem, sei lá, o alumínio é muito frágil, que não sei o quê. Então o ouro ele é fácil de dividir, né? Ele tem aquela divisibilidade boa, que basta você aquecer, que você transforma uma pepita em várias moedinhas diferentes e tudo mais. Então, o ouro O ponto de fusão dele é amigável, né? é por exceção, né? O ouro é bom por exceção de todos os outros elementos da tabela periódica, né? Mas e o Bitcoin, cara? Até eu confesso que assim já me apresentaram Bitcoin diversas vezes, eu já li sobre isso. Eu tenho uma dificuldade enorme de entender. Eu entendi o que é o blockchain, mas eu tenho uma dificuldade de entender qual é o valor intrínseco do Bitcoin, assim. Ah, tá. Sua opinião pessoal é essa, né, Tal? De que Eu não tenho opinião, mas eu não sei avaliar. Eu sou cético com Bitcoin, assim. Eu não sei o que vai ser, sabe? Eu acho o seguinte, sabe o que eu acho? Eu acho que hum, as pessoas têm um viés psicológico de tentar arrumar alguma coisa de disrupção, sabe? Alguma coisa que vai olha, meio contra o sistema, assim. tá. E eu acho que o Bitcoin é uma saída, assim, para isso. Eu não sei como é que A funciona. história, a história do Bitcoin, ela é uma história de resistência, ela é uma história meio punk, assim, tal, é uma história de rebeldia, né? Isso, é isso. O Bitcoin, ele nasceu, né, de uma a história do Bitcoin. Bom, vamos lá. O Bitcoin nasceu de uma coisa que chamava BitGold, né, e que não chegou a existir, que era só era uma ideia. O sujeito que a história do Bitcoin é incrível, né, tal, porque o inventor do Bitcoin é uma pessoa, é um anônimo, né? Mas ali existia todo um movimento nos anos 90, né, então, que era de uma galera que queria criar um dinheiro. Uma das coisas mais elegantes de criar um dinheiro, queria criar uma moeda eletrônica que substituísse o dinheiro de verdade, que já estava se tornando eletrônico, né? Ninguém mais nos anos 90 mesmo, ninguém mais sabe, já não se sacava tanto dinheiro de papel quanto hoje. De qualquer forma, você tinha ali alguns rebeldes, né? Chamavam cypherpunks, né? Até um nome interessante, porque cipher é de cripto, né? De decifrar. E o que o dinheiro. Por que chama criptomoeda? Cara, o real é uma criptomoeda também. Porque, tipo, se não fosse cripto, você entrava lá no site do Itaú, digitava que você tem um zero a mais na tua conta. Uhum. Aquilo é tudo fotografado, né? O criador do Bitcoin, aqui eu falo Bitcoin mesmo porque tipo, as outras criptomoedas são imitação. Uhum. Antes não havia nada, depois passou a ter o Bitcoin, que era uma evolução do tal do BitGold ali. Então. E por que eu estou falando BitGold? E que era uma criptomoeda ali e tal, tipo, que era uma proposta de criptomoeda desses cypherpunks aí e tal, que era mais elegante que as outras. Porque ela queria imitar o ouro. Ela queria imitar o ouro. Ela pegou e falou: não, eu vou criar um sistema em que as unidades da moeda estão enterradas. Para desenterrar essa moeda vai ser cada vez mais difícil. O suprimento dela vai ser limitado. Isso é ouro. Ouro é isso. O suprimento de ouro é limitado.
uma estatística muito legal. Todo ouro já minerado pela humanidade, ele daria um prédio de 7 andares. Maciço, mas daria só um prédio de 7 andares, uma coisa que desaparece na paisagem. Todo ouro minerado pela humanidade. Tudo que está nos Rolexes e tudo mais ali e tal, caberia nesse prédio de 7 andares. O que acontece? A ideia do Bitgold era justamente essa. Era você falar, não, vamos fazer um ouro virtual. Esse ouro vai ficar enterrado, a máquina vai ter que fazer operações matemáticas cada vez mais difíceis para desenterrar. Então, quer dizer, isso vai demorar ali, tá, um tempo exponencial. Vai ser uma dificuldade exponencial. Quanto mais gente tiver escavando, mais difícil vai ser de escavar. Cara, tudo muito parecido com ouro. Muito... E o que era? Eu falo, não, então como... Vou continuar chamando de Bitgold ainda. Como esse Bitgold aqui e tal, ele vai ser... Como esse ouro feito de bits, ele vai ser uma coisa rara, né? Porque vai ser difícil de minerar ela, isso lhe vai conferir valor. Ele vai ter valor por ser uma coisa rara. Ouro tem valor por ser... Ouro de verdade tem valor por ser raro. Então, o ouro feito de bits vai ter valor por ser raro. Isso era o que estava no paper ali e tal, e que acredita-se que foi o próprio Satoshi Nakamoto que fez esse paper. Alguns anos depois, não por coincidência, depois da crise de 2008, né, depois da falência, logo uma semana depois ali tal, semanas depois da falência do Lehman Brothers, em outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto lança o Bitcoin, né? Ele lança ali o white paper ali tal, em que ele descreve a coisa, e em janeiro do ano seguinte ele faz o upload do programa, né, tal, numa rede lá, na SourceForge. E o que acontece? Aí o nome já era, não era Bitgold, era Bitcoin. E a lógica era essa mesma. Tá? Não, vamos recriar o ouro. Por que recriar o ouro? Porque aquele criador e outras pessoas daquela comunidade acreditavam que o dinheiro ia ser vamos falar em termos mais crus mesmo, iam imprimir tanto dinheiro que ele ia deixar de ter valor. Essa merda vai deixar de ter valor. E igual a gente tem ali, Estados Unidos hoje está com dívida de 106% do PIB. O Japão, né, belo exemplo que você deu ali e tal, 230% do PIB. Tudo bem, o Japão está lá paradinho ali e tal. Mas talvez, numa realidade em que os Estados Unidos tenham 250% de dívida do PIB, talvez ali e tal, isso já comece a ter, as pessoas já não acreditarem mais no dólar, sabe? O pessoal meio que não acreditar mais em fazer poupança em dólar, em fazer poupança em título do governo. Falou, não, vou fazer poupança em outra coisa. Vou fazer em ouro. Não, para que ouro? Não, o ouro está todo lá na Suíça, é muito difícil de achar. Então, façamos em Bitcoin, que é essa nossa moeda comunitária, essa coisa maravilhosa. E é isso. O Bitcoin é isso. O valor intrínseco dele são as pessoas que acreditam que ele pode ser um ouro digital. Eu acredito nisso? Não, eu não acredito. Então, se você... então, ali, por exemplo, eu ia dar um exemplo. Se você me der 10 bitcoins em troca de uma pizza, eu não vou aceitar. Isso é ridículo. É claro que eu vou aceitar porque existe o mercado para bitcoins, né? Mas, assim, o Bitcoin, o valor intrínseco do Bitcoin, ele tira o valor dele, vamos lá, do mesmo lugar onde as moedas tradicionais tinham. Então, da onde que vem o valor do real, das coisas que o Brasil produz, que são coisas que você compra com real. Por que a moeda da Coreia do Norte não tem valor nenhum? Abaixo de zero. Porque a única coisa que você precisa entrar na Coreia do Norte para gastar aquele dinheiro, e lá você vai conseguir comprar uma pera do maluco ali. Tá? Você não vai nem conseguir entrar na Coreia do Norte. Né? Então não tem valor nenhum. Não tem nada. O real tem o valor dele lastreado pelas coisas que o Brasil produz. Se o Brasil não produzisse nada, o dinheiro não ia valer nada, né? Dólar, mesma coisa, é lastreado porque o PIB dos caras ali tal, continua sendo 25% do PIB do mundo, né? E o euro vale porque, você junta a Europa inteira, o PIB de todo mundo ali, é uma... E vários outros motivos ali, né? Então, franco suíço não é por causa do PIB, tá? Lógico, mas
O que a gente tem ali? Grosso modo, o lastro do dinheiro é o que o país produz. O lastro do Bitcoin é o que a comunidade Bitcoin produz. Então, se eu, Alexandre, ali tal, eu viro um entusiasta do Bitcoin e eu tenho um hostel e eu começo a aceitar Bitcoin, aceitar frações de Bitcoin como pagamento por um quarto no meu hostel, eu estou criando PIB para o Bitcoin, entendeu? Então, eu estou criando PIB para eles. Se a Embraer topa vender um avião por Bitcoin, ela está criando PIB para o Bitcoin. Ali, tá? O que seria bem suspeito para a soberania, o que seria o que eu suspeitaria bastante para a soberania de um país, alguém liberar o hostel de aceitar isso, né? Eu acho que porque então, por enquanto, rapidinho, por enquanto liberam, né? Tal, porque é uma coisa pequena, né? Mas ali, né, cara, a gente sabe uma outra coisa que garante o dinheiro, a outra coisa que garante o dinheiro não é só a confiança das pessoas, né? Sim, entendi. É o braço forte do Estado. Não, é o braço forte do Estado. E se ilegal você não aceitar dinheiro do Estado. Né? E se o Banco Central brasileiro, por exemplo, libera geral, as pessoas aceitarem Bitcoin, de certa forma o mecanismo de controle da economia já era. Então, se você tiver uma crise e precisar desvalorizar a tua moeda para exportar mais, para aumentar a tua balança comercial e fazer o inverso também, fazer o overnight, baixar a taxa Selic, subir a taxa Selic, fazer, eventualmente, esses programas para salvar a economia na Covid agora, você não vai mais ter isso. Quando você tem... Não, esse o governo ele só vai querer ter uma moeda que ele emite. Exato. Então, para Bitcoin, esquece. Uma outra pergunta é o seguinte: eu quero muito que você conte essa história, porque eu tive acesso a ela, uma história nova do Isaac Newton, um grande físico, Isaac Newton, que praticamente criou a física clássica. Ele, além dele ter quebrado, é uma história mais ou menos conhecida, o fato dele ter quebrado, né? Ele se ferrou na bolsa. Eu descobri que, eu não sabia que ele era um influente do parlamento, né? Não sei se era parlamento ou realeza, mas ele era um trustee, ele era um assessor financeiro de algumas famílias abastadas da Inglaterra. E é muito engraçado. E ele bota, além da grana toda dele, ele bota a galera. Ele bota ele era trustee de 2 ou 3 grandes famílias, que além dele quebrar, ele quebrou também essas... Não chegou a quebrar, eu acho, não se tem notícias. Mas ele perdeu dinheiro de outras pessoas. E mesmo depois da ação começar a cair, explica um pouquinho essa história, como é que foram essas bolhas que teve na época das navegações. Ele comprou mais, assim, isso é um outro registro que saiu recentemente, que ele comprou mais ações quando a bolsa já estava começando a cair. E eu sinto que nessa época de navegações, tiveram 2 ou 3 bolhas, assim, tanto de navegação quanto de ferrovias, talvez por ser uma novidade, assim, né? As pessoas usavam isso para ludibriar, tipo, eram os Ike Batistas da época, né? Me conta essa história. Porque o que você teve ali? A gente está falando, a gente está falando ali entre século XVII e século XVIII, anos 1600, 1700. O que aconteceu com o mundo durante esses séculos maravilhosos que foram de 1600 e 1700? Foi a era que começaram as corporações, as grandes corporações, o que a gente chama de corporações hoje, as mega empresas. O que tinha antes das mega empresas? Você tinha comércio puro, né? O ferreiro, o alfaiate, e você tinha Estado, aquela coisa soviética, né? Que era a coroa portuguesa, a coroa espanhola, a coroa britânica. Era um bando de ladrão, né? Tal, que que concentrava a riqueza do país ali tal, na mão deles por conta de braço forte. Nessa época, o que acontece? O país mais livre da Europa, né, a Holanda, que até hoje é bem mais livre que o padrão, né, mundial ou europeu,
A Holanda cria, a Holanda pega e resolve ela também fazer grandes navegações. Portugal, Espanha, ali e tal, eles eram os reis das grandes navegações, né, tal, com o dinheiro da coroa, com o dinheiro de banqueiro italiano da época, né, que os bancos já estavam começando a crescer na Itália, né, tal. Já tinha começado a crescer fazia tempo, né, com os Médici e tal. Mas ali tá com o dinheiro de banqueiro italiano do caramba, realizaram, foram fazendo as grandes navegações ali e tal, foram deixando o mundo menor. A gente existe graças a isso, né? Senão a gente não ia estar aqui do outro lado do Atlântico, a gente já está apinhado lá em algum lugar, em algum canto ali, que não aqui, né? Que não nesse espaço bonito aqui e tal. Aí o que acontece? A Holanda pega e fala, não, vamos fazer isso. Não temos, a gente não tem a grana, né, que esses caras têm aí na Península Ibérica, mas a gente tem um senso de comunidade muito forte. Então vamos fazer uma vaquinha, né? Vamos fazer um crowdfunding, vamos fazer uma grande navegação por crowdfunding. Fizeram um crowdfunding e criaram uma empresa chamada Companhia Holandesa das Índias Orientais, né? Porque antes já tinha a companhia das Índias Orientais, que era da Inglaterra, que também era com dinheiro da coroa e tal. Na Holanda ali tal, pegou e falou, não, vamos fazer a Companhia Holandesa das Índias Orientais para promover navegações para lá, para poder ir lá comprar tempero, né, tal, nas Índias e comprar seda na China e revender aqui na Europa em troca de ouro, que é o que esses caras fazem. Vamos fazer isso também, só que não temos dinheiro, então vamos fazer um crowdfunding. Quem entrava nesse crowdfunding ganhava um pedaço, ganhava uma parte, né? Ganhava uma parte, vamos dizer, o que eles estavam fazendo? Ganhava uma parte da empreitada. Tipo um IPO, um IPO mesmo. Oi? Um IPO mesmo, não. Eu tô querendo entrar na parte linguística da coisa. Tá. Assim, ganhava uma parte da empreitada. A ideia de empreitada é uma coisa que você também pode colocar, tipo, era uma parte da ação. A ação, né, tal, era o navio, a empreitada era mandar o navio para a Índia para ele voltar de lá cheio de tempero e você tirar 700% de lucro com a operação. Era muito caro bancar. E não era um navio só que saía, tinha que sair 13 para voltar 7, assim, então. Então você tinha uma parte dessa ação. Em inglês, a palavra ficou sendo parte mesmo. Você tem shares de uma empresa. Você tem shares de uma empreitada. Né? A Petrobras é uma empreitada de pegar petróleo do fundo do mar, é uma empreitada de pegar petróleo do fundo do mar e vender isso. E distribuir o lucro disso na forma de dividendo. A gente já entrou de novo. Fala, pessoal. Eu sabia que era 1 hora. Eu sei que a live do Instagram é 1 hora, mas eu estava ouvindo bastante concentrado aqui, acabei, mas não tem problema, a gente entra de novo, porque a história tá boa. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Opa, fala! Essa parte da 1 hora aí é complicado mesmo, né? Não, mas termina sua resposta, que aí eu concluo com uma última pergunta aqui. Maravilha. E aí depois a gente vai deixar gravada essa live no YouTube também. Que bom, que legal. Eu dou uma compartilhada aqui também. Terminando, né? Tava só querendo deixar bastante claro, né, tal, para quem for mais leigo eventualmente, que tudo que as ações, que o mercado de ações começou como crowdfunding. E até hoje ele é isso, né? Mas ele começou como um grande crowdfunding ali no século XVII. E aí o que a gente teve? A Companhia Holandesa das Índias Orientais fez dinheiro pra caramba.
por décadas e décadas e décadas. Ela foi enriquecendo muita gente. Ela criou uma nova burguesia. Eu odeio essa palavra, assim, tal, tipo, para mal usada. Mas, tipo, ela criou ali, tal, tipo, muita riqueza. Em vez desse dinheiro ficar concentrado em coroa, esse dinheiro, pá, pulou. Fez a Holanda virar um império ali também, tal. O que acontece? Todo mundo foi copiar. Logo de cara, a Inglaterra copiou o esquema das ações. Acho que 5 anos depois, menos que isso, 2 anos depois, sei lá, copiaram o esquema, lançaram ações da Companhia das Índias Orientais mesmo. Tanto que até hoje, ali nos Estados Unidos, na Inglaterra, muita gente acha que a primeira companhia com ações da história é a Companhia das Índias Orientais, porque todo mundo tem seu Santos Dumont, né? Tipo, eles ignoram a Holanda que inventou isso para dizer que eles inventaram, só que eles inventaram 2 anos, eles inventaram um negócio que já estava inventado 2 anos antes. Beleza, Inglaterra fez, pá, deu certo. Um monte de gente foi fazendo. A da Inglaterra era a Companhia dos Mares do Sul, né? Não, Eles a quiseram. primeira era a Companhia das Índias Orientais mesmo, né? E aí, É, só que que essa... assim, não é que cada país fez a sua. Grupos foram fazendo, né? Então, na França, você passou a ter grupo fazendo isso, na Inglaterra, grupo fazendo isso, e aí começou a entrar os equibatistas. Começou a entrar o pessoal que falava e não entregava. Só que assim, as histórias eram maravilhosas, né? Tal. Era tipo, não. Apresentava os balanços fraudados. A Companhia dos Mares do Sul, se eu não me engano, ela investia em escravos, né? Tal, em tráfico. Um tráfico de escravizado para o Brasil, tal, esse tipo de business, né? Era tipo assim, toda aquela loja de varejo online que diz que vai ser a próxima Amazon. Assim, eles pegaram Exato, um negócio que não tinha dado certo exato. e quiseram botar até o mesmo nome em alguns casos, ou Vários pelo menos com casos nomes chamavam. diferentes, falar que fazia a mesma coisa. Exato. Na França, se eu não me engano, também chamava Do companhia não Mississippi. sei das quantas. E era isso, era sempre um nome parecido. E aí você teve a Companhia dos Mares do Sul, que era mais uma cópia ali de décadas depois da Companhia Holandesa dos Índios Orientais e que foi fazer seu crowdfunding, né? Foi fazer seu crowdfunding. E só que aí já tinha a malandragem toda embutida. Então, quer dizer, você já tinha ali tal, quer dizer, gente inflando o valor da ação, inflando o valor da ação de propósito, quer dizer, gente fazendo operações ali e tal, tipo, fazendo operações para subir o valor da ação artificialmente, mas ou até mais simples do que isso, emitindo ações, emitindo ações na loucura, né? Tal, quer Uhum. dizer, diluindo os acionistas sem eles saberem que eles estavam sendo diluídos, né? Um crime, né? Que hoje você puxaria uma cadeia desgraçada se fizesse isso, mas era ali, né? A aurora do mercado financeiro ali, tá, esse tipo de coisa. E sempre uma hora vinha à tona, né? Uma hora vinha à tona o problema e não tinha mais quem comprar, não tinha mais quem comprasse as ações. O Newton, ele se ferrou nessa Companhia dos Mares do Sul, que era uma companhia Uhum. picareta, mas que era uma picaretagem muito bem feita. Falei, nossa, como é possível fazer uma picaretagem bem feita? É Eike Batista. Eike Batista. Pelo amor de Deus. Dá para fazer picaretagem bem feita. Acabou de rolar, né? Então, e era isso. Ele entrou ali, né, tal, e caiu, e caiu espetacularmente. Os valores são altíssimos, né? Tá? Provavelmente Uhum. eles incluem também os trusts que ele gerenciava, né? Tal. A gente fala ali, tal, sei lá, não lembro o valor exato, mas a gente fala umas boas dezenas de milhões de dólares, né? Tal, uma coisa bem substanciosa. E é mais surpreendente isso ter acontecido com Newton, não só porque ele criou a física, basicamente. Não só porque ele criou o cálculo diferencial integral e a lei da gravitação, com 25 anos de idade. É porque nessa fase mais madura da vida dele, ele já tinha sido presidente da Casa da, ele tinha sido presidente da Casa da Moeda na Inglaterra.
E Casa da Moeda na Inglaterra, na época, não era igual a Casa da Moeda que de hoje, que é uma gráfica. Ela é aquela Casa da Moeda que as pessoas na rua acham que é. Né, tal. É uma coisa mais parecida com o Banco Central. Né? Ele era o Master of Mind. Né? Mind. Que era e era economia metalizada, né? E uma coisa engraçada, né, tal, que ele foi o responsável por fazer o cálculo de como seria o padrão ouro na Inglaterra. O padrão ouro que ficou instituído na Inglaterra até a Primeira Guerra Mundial, e que em Bretton Woods, esse padrão ouro ali, tal, tipo, que rolava até primeiro, que foi retomado ali, foi retomado e adaptado para os Estados Unidos, e que iria até 71. Quem fez os isso é uma história que começa com Isaac Newton. Isaac Newton ali fez o primeiro cálculo para ver quanto que uma libra devia valer de ouro. Não lembro ali a quantidade, mas ele fez esse primeiro cálculo. Quando os Estados Unidos cresceram no século XIX, os Estados Unidos pegou e também colocou esse mesmo cálculo em dólar, né, tal. Mas é uma história interessante, né? Um padrão ouro que foi até 1971, ele estava lá na mesa do Isaac Newton em pessoa. Quer dizer, esse mesmo cara, né? Esse mesmo cara ali e tal, o master da Casa da Moeda, né, tal, multimilionário e respeitado e trustee, né, tal, igual você colocou. E trustee não, né, e manager, né, tal, de trusts, né, tal, tipo, aí esse cara cai na mesma coisa, história. E na mesma ladainha, né, cara, que a gente nunca sabe, tipo, igual hoje ali, tal. Eu tava vendo lá no Faria Lima Elevator, né, tal, tipo, nos comentários lá, né, do perfil lá do Faria Lima Elevator. E aí tava colocando, era tipo, todo mundo ali fala, pô, não, a bolsa tá subindo, né? Provavelmente é efeito Tostines. Provavelmente é efeito Tostines, tal, tipo, ele está subindo porque muita gente está comprando, e muita gente está comprando porque ele está subindo, né? E o papel da fé, né? O papel da fé, e de que a fé no mercado financeiro, mas você sabe, então, ela é o grande drive mesmo, né? mas você sabe que é por isso várias leis das finanças, elas vieram da física, né? Eu vou falar uma coisa que você entende mais do que eu, que é de física quântica, tá? Várias leis do mundo das finanças vieram da física. Por exemplo, assim, as fórmulas que precificam os derivativos, as fórmulas do movimento browniano, que é um passeio aleatório, tá? Tudo isso veio da física. Então, como a física evoluiu para a física quântica, com a figura do Einstein, existe já hoje uma escola das finanças para adaptar o modelo financeiro para a física quântica. Isso que é mais interessante. E aí você me pergunta, cara, como é que é isso? Isso é o seguinte, Realmente é como se a derivada... O que é a derivada da economia real? O que é a derivada da economia real? São as bolsas de valores, e aí você tem a segunda derivada, que são os derivativos. E você tem a terceira, a quarta, a quinta derivada. Na crise de 2008, você tinha, por exemplo, você coloca isso no livro, que eram aqueles CDOs, né? E aí você tinha o CDO nada mais é do que uma derivada de um título imobiliário que é derivado do ativo imobiliário. Então, enfim, sim. O que a física quântica diz? Que o observador altera a matéria. Eu acho que é isso, tá? Então, nas finanças é como se o mundo de derivativos alterasse a economia real. E, de fato, é isso que acontece. É muito possível, sim, hoje, uma crise simplesmente começar nos mercados financeiros. Antigamente a crise começava, sei lá, na economia real e aí transbordava para os mercados financeiros, pelo menos assim que se pensava. Só que não, a crise ela pode começar no mercado financeiro, ela pode começar até no mundo dos derivativos, como foi, por exemplo, 2008. Óbvio que pode ter causas, e aí isso respinga na economia real, entendeu?
Então, hoje, por exemplo, sabe-se que se você tem uma ação de Petrobras e você tem um derivativo dela, tipo uma opção, é fato, a opção ela afeta a ação, não é? Apesar dela ser chamada de derivativo, que é Sim, ela derivado, tá. Então, ela afeta a ação, então, entendeu? filosoficamente, né? Filosoficamente, sem, né, querer fazer nenhuma comparação com equação de física quântica nem nada, mas você, filosoficamente, você tem aquilo, né? Que é o, vamos dizer, entre aspas, o observador alterando o É objeto isso, observado. Então, quer dizer, o é isso. derivativo alterando a coisa da qual ele deriva, né? E realmente é uma Exatamente. coisa que bem interessante, É. que acontece mesmo, né, tal, e que é uma das armadilhas ali, tal, do mercado financeiro É. mesmo. Deixa eu te perguntar, e o mais engraçado dessa época das navegações é que, sim, pelo menos a percepção que eu tenho, é que grande parte das cagadas que aconteciam eram pela falta de informação. Ninguém conseguia ir lá nas Índias ver o que estava acontecendo, ninguém conseguia ir lá em Louisiana, por exemplo, no caso do John Law, né? É. Também faz essas emissões de ações, ninguém conseguia ver o que estava acontecendo. Mas sabe o que eu acho? Em 2008, quando aconteceu a crise, é, o que eu acho que... Bom, aí você entende, caramba, mas em 2008 você tem um mundo mais transparente, você tem informação e tudo mais. Só que a crise ela é uma doença coletiva, psicótica tão grave, que não é porque as pessoas deixam de saber das informações. Elas simplesmente fecham os olhos, assim, elas não querem saber. Exato. Então, quando rola aqueles filmes, por exemplo, sabe aqueles filmes, sei lá, Margin Call, O Último Dia Antes da Queda, alguma coisa assim. Não, e todos os filmes que rolam no sentido de... eles passam uma impressão de que, de que as pessoas não sabiam daqueles subprimes, assim. Cara, é mentira, elas sabiam. Isso não era uma coisa oculta. Qualquer trabalho de estagiário raso conseguiria levantar todo aquele problema e mostrar, olha Por o isso que que a gente chama. tem aqui, isso aqui é um problema. As pessoas sabiam, quer dizer, elas poderiam querer saber se elas quisessem, né? Assim, só que elas não queriam, elas estavam cegas. E ou quando sabiam, ou quando descobriam, elas olhavam e aquilo e analisavam. Não, isso não é um problema. Isso aqui é simplesmente uma nova realidade da economia. E aí, depois, quando a crise estoura, aí vem os filmes dizendo que as pessoas simplesmente da noite para o dia descobriram que aquilo era falso. Cara, não é verdade. Assim, as pessoas Claro. já sabiam, não teve nenhuma informação a posteriori, depois que a crise estourou, não teve nenhuma informação muito nova que alguma pessoa poderia querer descobrir antes. Tá? Um exemplo, um exemplo desse de torcida, né? Falar duas coisinhas. Uma é uma outra Faria Lima Elevator ali e tal, colocando as quatro maiores torcidas do Brasil são Flamengo, Corinthians, Oi e Via Varejo. Que é isso? Que é torcedor ali, é acionista torcedor, né? Aí uma outra coisa, antes de 29, algum analista ali tal, algum analista grande ali tá pegou e falou: estamos em uma nova era da economia, uma era de valores que vão ficar num patamar permanentemente elevado. Ele falou isso em julho de 29. Depois de 29, a bolsa americana só recuperou a pontuação, sem contar a inflação, 10 anos depois, né? Quase. em 1954. Foi uma geração inteira. 25, Tá, 25 bem anos mais então. depois. Né? Mais que uma geração, 25 anos. E aí o que acontece? O que estava. Tudo bem, a pandemia foi um cisne negro. Né? Ninguém imaginava. Mesmo quem viu o Wuhan ali falava: é SARS de novo. Daqui 6 meses ninguém vai falar disso. Né? E vai ficar só na China. Tá. E vai nesse pensamento. O que estava. Tudo bem, a pandemia foi um cisne negro, mas fora a pandemia, o que estava acontecendo? Capa da Economist ali e tal, colocando porra, o bull run
de 2 trilhões de dólares ali tal, que é a valorização das companhias de tecnologia. De novo, né? Já tinha rolado no ano 2000, tal, agora a gente de novo. Então, você tendo uma hipervalorização ali, né, tal, de uma série de companhias, muitas delas ali que não tinham achado, que ainda não acharam um modelo lucrativo de negócios, tipo Uber, né? Uber já não chegou a sobrevalorizar ali e tal. A sobrevalorização do Uber ela aconteceu antes do IPO, né? Ela tem tanta grana ela tem tanta grana de banco, tudo ali e tal, que a hipervalorização dela aconteceu antes. Mas o WeWork ali, né, tal, você foi tendo ali e tal, mais os clássicos, mais os Google, Apple, todo mundo ali e tal. E a própria Amazon. Você ficou-se escrito ali tal que chegou-se a um novo patamar, né? E que esse patamar ia ser para sempre e sempre para cima e tal. No Brasil, que estava uma recessão, pegou e falou: não, agora é a hora, um ciclo bull ali de 5 anos, né? Tal que a gente vai ter agora. Prepare-se, avalanche e tal. O que eu quero dizer com tudo isso? Que mesmo se não houvesse o cisne negro da pandemia, uma hora haveria uma correção. E eu não sou a única pessoa que estava falando isso. Estava metade do mercado falando que uma hora ia haver uma grande correção, né? E aí bateu ali tal que a pandemia ajudou nisso. E aí, o mercado está sempre falando que vem uma correção, né? Sempre vai ter alguém falando que vai vir uma correção e às vezes a correção não vem, né? Tal, que aconteceu de 2000 lá na gringa de 2000 da crise de 2008 para cá, né? Se eu não me engano ali tal, porque a partir de 2009 ali tal começou a sequência de subida que não parou mais, com 10 anos ali tal, muita gente enriquecendo tremendamente. Uma boa parte do dinheiro do quantitative easing ali e tal foi parar em valorização de ação da bolsa, né? Nos Estados Unidos. Né? E aí o que a gente tem ali, tá? A gente está no momento presente agora, né? O futuro ali tal, tipo, o futuro ali de curto, médio e longo prazo, ali eles são mais incógnita hoje do que eles eram no pré-pandemia, né? Você pode ter uma série de opiniões ali e tal, mas existe muita incógnita, né? Tanto que tem ali tal, um sinal que eu vejo, um sinal muito poderoso que eu vejo ali tal de incógnita hoje é a atitude do próprio Warren Buffett, né? Ele talvez ele esteja fazendo isso porque ele queira liquidar a empresa dele antes de morrer, que ele já está com 90 anos. Mas ele nunca disse isso. Ele simplesmente diz ali, fala, não vejo oportunidade. Então, ele saiu das aéreas, que ele já tinha bronca com a aérea, não sei quem convenceu ele, né, tal, a entrar. Mas aí ele já saiu das aéreas, ele já saiu um pouco do Goldman. Então, quer dizer, o cara, e ele não comprou nada. Não comprou nada nessa baixa que teve agora. Então, quer dizer, poxa, o cara com maior poder de prestidigitação financeira é um cara que está vendendo. Que não está vendo oportunidade. Então, eu acho que o Bill Gates eu acho que o Bill Gates é um analista da Berkshire, da empresa, assim, de um analista informal da empresa. Sim. Não, então, ele é do board ali, né? Então eu acho que isso tem o dedo dele, principalmente quando fala em relação a essa pandemia, assim. Eu acho que isso é o dedo dele. Interessante. Um dedo dele ali tal, de não usar a pandemia como alavanca. Não, e de vender as aéreas, sabe? Do tipo, cara, isso não vai acabar amanhã, isso vai demorar, sabe? Eu acho que é isso. Não, mas eu queria entender por que o Bill Gates, o que o Bill Gates teria a ver com essa parte das aéreas, tudo? Porque ele falou pro Warren Buffett que
que a pandemia não vai acabar tão cedo e as pessoas não vão voltar a viajar de novo. Ah, entendi. Até pelo fato do Bill Gates ele dedicar a maior parte do tempo dele à parte filantrópica ali, né, tal. Então é um cara que ele trabalha como se ele fosse um governo ali. O Bill Gates é uma pequena ONU ali, né, tal. É. Não, e o Bill Gates é o cara que mais entende hoje de pandemia, né? Assim, digo nessa questão interdisciplinar que a pandemia exige para vocês, né? Então, eu acho que ele chegou para o Warren Buffett e falou isso. Falou, cara, o mundo não vai voltar tão cedo, terão novas ondas, não terá vacina, ou terá, só que... Enfim, eu acho que ele deu essa deixa e o Buffett vendeu as aéreas. Eu acho que foi isso. Perfeito. O Bill Gates, pode ser mesmo. O Bill Gates, eu concordo com você, ele é a figura que na parte interdisciplinar ali e tal, praticamente a mais bem informada. Ele coloca umas coisas interessantes, que é do tipo, cara, a gente precisa de uma nova ordem mundial para fabricar os frascos da vacina. Se a vacina chegar, ou vamos ser mais otimistas, quando a vacina chegar, você ter 5 bilhões de frascos ali e tal não é uma tarefa trivial, né? A gente tá falando em 5, que é uma visão até otimista ali, né? Tal, porque é para você atingir uma imunidade de rebanho ali, né? Tal. O ideal era 100% mesmo. Mas é isso, né? Tal, quer dizer, até para coisas que parecem banais ali e tal, do ponto de vista de um cara que está estudando isso muito de perto, né? Tal, estudando quanto dinheiro custa para poder viabilizar cada coisa. O cara entender ali tal que até a parte dos frascos da vacina ali não vai ser fácil, né? Poxa, cara, obrigado. Assim, a gente já mais do que estourou o tempo. Obrigado você. Eu sou sempre a favor. Assim, eu te confesso uma coisa. Assim, eu prefiro fazer as minhas análises com livros de história do que com... Assim, eu acho que a diferença de você estudar a história para um analista, com aquilo que você falou até do Faria Lima, a diferença é que um analista ele pega a situação atual e perpetua, assim, né? E um professor de história, ou um livro de história, ou um diário de história, ele, na verdade, ele te ensina que o mundo é imprevisível. Então, você monta a tua carteira de investimentos como se o mundo fosse imprevisível. E o mundo vai mudar da noite para o dia de uma forma muito rápida. Não estou nem falando aquelas coisas do Taleb, não. Estou falando assim, se você estuda a história, é isso que acontece. Assim, principalmente se você estuda na forma de diário, sabe? A gente falou do Warren Buffett, tem aqueles diários, os diários de Warren Buffett. São as cartas que ele escreve nos últimos 50 anos para os cotistas. Uhum. A diferença de estudar, a diferença dali é que ele não é que quando ele escreve aquilo ali, ele não sabia o que ia acontecer no futuro. Isso que é o mais legal da carta. Não é a forma que é escrita, não é que ele acerta ou que ele erra, não. É porque ele escreve, você começa a ver como é que ele age frente à incerteza, que é exatamente isso que a gente meio que aprende, né? Principalmente com o teu livro, assim. Cara, pô, muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer. Eu quero fazer mais coisas, assim. Eventualmente, quando o nosso escritório estiver pronto, pô, vamos fazer lá uma noite de autógrafo com uma palestra. Vamos fazer mais coisa, porque o livro é muito maneiro. Legal. E recomendo para todo mundo, cara. Obrigado. Obrigado pelo teu tempo, dispor do teu tempo aí com a gente. Que é isso, foi mesmo. Esse tipo de conversa é bem legal de ter, mesmo. Pô, muito obrigado. A gente está super agradecido, assim, agradecer a todo mundo a oportunidade da BR Advisors. A ideia do Ilan também, que surgiu, e ao Chebante também, que intermediou essa conversa, cara. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal que assistiu aí também, tá? Vai ficar disponível. A gente vai jogar no YouTube ou vai jogar também no Instagram também. Vai deixar lá de forma permanente. Só dá um toque. Eu acompanho lá para ver, então. Valeu, Alexandre. Um abraço, cara. Boa noite. Obrigado, pessoal. Valeu.